Olá, seja muito bem-vindo ao canal Simples Excel. Meu nome é Washington Ribeiro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre filtros. Filtro é um recurso muito poderoso do Excel que às vezes você pode até já utilizar, mas talvez você não conheça o poder que essa ferramenta tem. Para a gente exemplificar, a gente vai utilizar aqui uma tabela de vendas, onde a gente tem a data da venda, o produto, preço unitário, quantidade vendida e o subtotal, que é o preço unitário vezes a quantidade vendida, ok? Bom, para a gente iniciar, a gente vai inserir aqui um filtro. A gente tem duas formas de fazer isso. Aqui na página inicial mesmo, a gente pode vir aqui em classificar e filtrar e inserir um filtro. Ou eu posso aqui também, na aba Dados, clicar em Filtro. Qualquer uma das duas opções vai inserir para a gente um filtro. Então, vamos utilizar aqui Classificar e Filtrar, Filtro, e note que aqui ele já apareceu para a gente os filtros, que são essas setinhas aqui, que indica que aqui a gente pode fazer uma filtragem nesses dados. Bom, o Excel ele trabalha com tipos de dados. Então, aqui a gente tem datas, aqui a gente tem texto, aqui a gente tem valores monetários. E, dependendo do valor que a gente tiver, o Excel ele vai dar opções diferentes de filtro para a gente. Vamos ver isso aqui agora na prática. Aqui a gente tem datas, correto? Então, quando eu clico em filtro, o Excel ele já dá a opção de classificar do mais antigo para o mais novo ou classificar do mais novo para o mais antigo. Então, se eu aplicar a primeira opção, do mais antigo para o mais novo, ele vai trazer aqui a minha última data, a minha data mais antiga, que é 6 de março de 2021, ok? E também posso fazer o inverso, classificar do mais novo para o mais antigo, que ele vai trazer a data de hoje que eu estou gravando o vídeo, 18 de 8 de 2021, ok? Então, no Excel, a gente já tem essas duas opções que a maioria já utiliza. Bom, o que eu quero mostrar para a gente, o objetivo desse vídeo, é mostrar o poder dessa ferramenta, principalmente aqui utilizando datas. Então, eu posso vir aqui numa opção mais abaixo, que é filtro de data. Quando eu passo o mouse sobre filtro de data, ele abre para mim essas opções, onde eu posso fazer um filtro um pouco mais interativo. Por exemplo, eu posso fazer aqui que a data é igual a, e assim que eu clico, ele me mostra essa janelinha onde eu tenho opções aqui, eu posso inserir manualmente uma data, ou eu posso clicar aqui nesse calendário e escolher uma data. E o Excel vai filtrar para mim onde a data for igual à data que eu escolher. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 de julho. Notem que aqui eu tenho três datas aqui, 10 de julho, ok? E quando eu dou um ok, ele me mostra justamente essas três datas, ok? Filtro de data, eu posso escolher também antes de um intervalo, depois de um intervalo, ou está entre. Por exemplo, se eu escolher depois de, escolher aqui, depois de dia 31 de julho, e der um ok, ele vai mostrar somente as datas, as vendas que ocorreram nas datas depois do dia 31 de julho, ok? Ainda em filtros de data, eu tenho opções também como está entre, onde eu posso escolher um intervalo. Por exemplo, eu posso escolher o intervalo de 1º de abril até o intervalo de, por exemplo, dia 10 de junho. Só para a gente exemplificar, e ele mostra aqui para a gente as datas de abril até junho, certo? E no filtro de dados eu tenho uma opção bem interessante, que são as opções de dias. Por exemplo, eu tenho amanhã, hoje e ontem. Então, se eu colocar aqui as datas de amanhã, ele vai me dar, de acordo com a minha data atual, que no presente dia que eu estou gravando é dia 18 de 8 de 2021. Então, se eu tivesse aqui no meio dessas datas, a data do dia 19, ele já ia me mostrar. Como eu não tenho, o amanhã não serve nesse caso. Mas eu posso colocar aqui a data de hoje, por exemplo. E ele vai me filtrar essa venda. O mouse foi vendido nesse dia, 18 de 8 de 2021. Mesma coisa eu posso usar para o ontem. Se eu tiver aqui a data de ontem, como no caso aqui eu tenho, dia 17 foi ontem. Então, ele traz para mim, ok? Então, esses são alguns dos exemplos de praticidade que eu tenho aqui nos filtros de datas. E aí, segue o mesmo objetivo, tá? Mesmo modelo. Eu posso utilizar aqui a próxima semana, esta semana, semana passada. Então, se eu quiser filtrar aqui somente as vendas que eu fiz nessa semana, eu escolho essa opção, esta semana, e ele me traz aqui, ok? Só as vendas dessa semana. Posso usar somente as vendas desse mês,
e aí ele vai me trazer somente do mês 8, que é o atual. Posso filtrar somente o mês passado, e aí ele me traz somente do mês 7. Posso filtrar aqui o próximo ano, trimestre, este ano, ano passado. Então aqui a gente tem um leque de opções para fazer esse filtro de data, o que é muito importante. E agora sempre quando você for utilizar filtros de data, você pode selecionar algumas dessas opções aqui, que eu creio que alguma delas pode te atender, ok? Ok, então vamos tirar aqui o filtro, que a gente já viu sobre os filtros de data. Vamos aqui olhar agora sobre os filtros de texto. Como eu disse, cada dado tem um tipo de filtro. Quando eu clico aqui em produto, que ele não é uma data, ele é um texto, ele já não me tem mais a opção de classificar do mais novo para o mais antigo ou do mais antigo para o mais novo. Ele tem aqui classificar de A a Z, que nada mais é do que classificar em ordem alfabética, e classificar de Z a A, que é ao inverso. Ele vai pegar da última letra para a primeira letra, ok? Isso aqui já é o padrão. Eu posso também classificar utilizando filtros de texto. Lá na coluna de data ele me trazia filtros de data e aqui eu tenho filtros de texto. Filtro de texto é semelhante, só que aqui eu não tenho aquela quantidade enorme de opções. Eu tenho algumas opções, mas que também já são bem poderosas. Eu posso colocar aqui que o texto é igual a... Se eu digitar aqui teclado, o Excel vai filtrar somente aonde tiver a palavra teclado. Vou dar um OK e pronto, ele trouxe aqui para mim. Se eu vier novamente em filtros de texto e é diferente e agora eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar teclado, só que agora ele vai me retornar tudo que for diferente de teclado. Repare que agora ele não traz aqui para a gente a palavra teclado. Posso também utilizar filtros de texto, começa com. E aqui é interessante quando você tem, por exemplo, um nome ou sobrenome, por exemplo, João da Silva, João Fernandes. E aí você quer todos que comecem com João, um exemplo. Aí você pode colocar, começa com João. Aqui no nosso caso eu vou colocar aqui, começa com MO, tá? E vou dar um OK. E ele traz para a gente mouse, porque é a única palavra que começa com MO. E aí eu também posso seguir o mesmo raciocínio, termina com... Ele vai me trazer só os textos que terminam com aquela frase ou palavra que eu coloquei, o texto que contém, o texto que não contém, e assim sucessivamente, ok? Vou mostrar todos aqui que são infinidade, mas eu creio que já deu para você pegar o raciocínio. A gente, passando aqui para o próximo, preço unitário também, a gente tem o filtro de número, que é bem parecido. A gente pode colocar que o número é igual a, é diferente de, é maior do que. Por exemplo, se a gente quiser aqui, é maior do que. Vou pegar somente os produtos com o preço maior que 60. E aí eu vou dar um OK. E aí ele me traz somente os produtos com preço unitário maior que 60. Posso também utilizar o maior ou igual, menor do que, menor ou igual, está entre. Então, por exemplo, se eu quiser colocar os produtos que estão entre 800 e R$ 1.000 e deram OK, ele não traz nenhum produto, não tem nenhum produto nesse filtro. Se eu colocar está entre R$ 50 e R$ 1.000, ele vai me trazer aqui todos os produtos que está entre 50 e R$ 1.000, ok? Aí no filtro de número eu posso usar os 10 primeiros, vou dar um OK, e aqui eu posso aumentar ou diminuir essa quantidade, os 10 primeiros, os 5 primeiros, tá? Posso também utilizar os últimos. No caso aqui, os 10 primeiros itens, vou dar um OK, e ele vai me trazer os 10 primeiros itens, ou seja, o preço unitário, os meus 10 primeiros são esse. Posso colocar aqui também acima da média. Então, todos os produtos que vão estar com preço acima da média. Eu tenho lá a média, o Excel calcula automaticamente e ele vai dizer que, de acordo com a minha média, esses produtos estão acima, ok? Posso trazer abaixo da média, assim sucessivamente, ok? Então, posso vir aqui também em dados, tá? Limpar. Qual que é a diferença desse limpar aqui de dados, limpar, para esse limpar aqui? Esse limpar aqui, ele funciona somente para essa coluna. E esse limpar daqui, ele funciona para todas as colunas que você tiver filtro. Então, se você tiver filtrado em mais de uma coluna, você pode simplesmente clicar aqui e o Excel vai limpar, ok? Voltando ainda, eu posso fazer o seguinte. Digamos que eu queira aqui selecionar esse smartphone, essa venda aqui, que foi uma venda expressiva. Eu quero
colocar uma cor de fundo nela. Posso colocar aqui um amarelo, somente para destacar essa cor. Mas digamos que aqui eu tenho poucas linhas, mas digamos que eu tivesse milhares de linhas. E aí eu quisesse marcar mais um produto. E depois, se eu tivesse lá para baixo milhares de produtos, ficaria inviável de eu ficar olhando um a um qual que foi esses produtos que eu marquei de amarelo. Então, o filtro também ele traz uma opção onde eu consigo filtrar por cor. Eu vou clicar aqui em filtro e aí eu posso filtrar por cor. E aí ele escolhe. Ele me dá a opção de escolher ou a cor que eu inseri ou sem preenchimento. Se eu clicar sem preenchimento, ele vai me trazer todos, exceto o que eu coloquei o preenchimento amarelo. Se eu vier filtrar por cor e filtrar a cor amarelo, ele vai me trazer somente aqueles que eu marquei de amarelo. Ok? Então, é uma opção para quando você quiser destacar algum dado com alguma cor, você conseguir depois resgatar esses dados facilmente, simplesmente utilizando a opção de filtrar por cor. Ok? Então, é isso. É claro que a gente tem muito mais opções aqui para esgotar nessas opções de filtro, mas eu quis mostrar só algumas. Eu acredito que talvez tenha alguma que você ainda não conhecesse. Se tem, deixa aí nos comentários. Fala qual filtro que você ainda não sabia que existia e que vai começar a utilizar a partir de agora. Espero que eu tenha acrescentado de alguma forma. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não deixe de compartilhar, comentar e curtir. E até a próxima.